Bíblia. Abra comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 e 11. Livro de 1 Samuel, capítulo 4, versos 10 e 11. Me acompanhe na leitura da palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo 4, versos 10 e 11. Diz assim: Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotada, e cada um fugia para a sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada, e 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Amém? Podemos assentar, irmãos? Fique à vontade, mas não tão à vontade, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Amém? Chegou a hora de nós ouvirmos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, nos é acrescentada a fé quando nós ouvimos. Amém? Preste atenção para cá. Nós vamos falar nesta noite a respeito dos filhos de Eli, Ofni e Finéias. E eu gostaria muito da atenção dos irmãos, para que você possa assimilar a palavra, entender a palavra. E nós primeiro, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco, nós vamos saber quem eram os filhos de Eli. Quem era Eli? Ele era um sacerdote. E os seus filhos serviam no templo, sumos sacerdotes. A Bíblia fala que os filhos deste homem, eles eram... Quando nós lemos alguns versículos da palavra, lá anterior a esse, um capítulo anterior a esse, nós vemos uma citação enorme sobre quem eram os filhos de Eli. Falam a respeito de homens irreverentes, de homens que roubavam as ofertas, que roubavam a Deus, que tocavam naquilo que era do Senhor de forma irreverente. E também fala de homens, a própria Bíblia diz que eles eram homens de Belial, ou eram homens demoníacos, não é? E fala também que eles se prostituíam, faziam tudo para, de todas as maneiras, denegrir a imagem do Deus de Israel. Não tinham reverência a Ele. E é sobre esses homens que nós vamos falar nesta noite. E o primeiro ponto que nós escolhemos para tratar nesta noite é a autoconfiança ou a autossuficiência. Chega comigo, autoconfiança ou autossuficiência. Eles faziam tudo isso porque eles não tinham nem um pingo de temor a Deus, não tinham nem um pouco de reverência, e muito menos eles respeitavam o seu próprio pai, a obra de Deus, a casa de Deus, as coisas de Deus. E a Bíblia me fala aqui no capítulo que nós lemos, no versículo que lemos, o capítulo inteiro do capítulo 4 de 1 Samuel, fala que eles foram para uma batalha, uma primeira batalha em Afeca, onde os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam nesta batalha, reuniram um exército para essa batalha, para ir contra um dos maiores inimigos do povo de Deus naquele tempo, que eram os filisteus. E eles então foram para campo aberto, para essa batalha, e devido à autossuficiência ou à autoconfiança, nesta batalha, eles não levaram a arca da aliança.
Só por aí você vê que eles não tinham mais nenhum tipo de temor a Deus. Porque era costume dos exércitos colocar aquela arca que naquele tempo representava a presença de Deus. Representava o próprio Deus presente no meio daquela batalha, junto com seu povo, para enfrentar exércitos. A presença de Deus era de suma importância, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de batalhas. Nós sabemos que o nosso Deus é general de guerra. Nós sabemos que o nosso Deus não é Deus para perder batalhas. Então a arca era colocada na frente da batalha, como um sinal de que o Senhor ia com eles. Nesta primeira batalha, neste primeiro ponto que nós estamos falando, eles nem foram buscar a batalha, porque no seu entender, era banal, não precisava, para que aquela arca? Então a Bíblia diz, versículos que nós lemos, que eles perderam essa batalha. Perderam a batalha, bateram em retirada, saíram, e nessa primeira batalha eles perderam 4.000 homens em pé, em campo aberto. 4.000 homens morreram nessa batalha, e eles saíram correndo para suas tendas, para o arraial que estava montado próximo ao arraial dos filisteus. E então os filisteus ficaram alegres, ganharam a batalha. Eles saíram envergonhados. O interessante é que eles reuniram os anciãos, porque eles consultavam os homens com mais idade, os anciãos daquele tempo, e falaram: mas por que nós perdemos batalha? Se o nosso Deus é Deus de batalha, por que nós perdemos batalha? Um deles disse assim: já sei por que foi que nós perdemos essa batalha. Nós não levamos a arca. Aí outro disse: é verdade, não levamos a arca, perdemos a batalha. Eles que nos aguardem, porque nós vamos buscar em Siló a arca da aliança para o nosso arraial. E foi o que eles fizeram. A Bíblia diz que eles então foram buscar a arca. Saíram, Ofni e Finéias foram os primeiros a ir buscar a arca, não se preocuparam com protocolos e muito menos com aquilo que era ordenado pelo Senhor, e trouxeram a arca de qualquer jeito. A Bíblia diz que, sabe o que eles faziam? Eles colocaram a arca sobre os ombros, como um sinal de autossuficiência, como um sinal de que eles eram os tais, e chegaram com aquela arca no meio do arraial do povo hebreu, e colocaram no meio do povo. Em vez de adorar a Deus, eles foram festejar, começaram a dançar, começaram a pular, começaram a gritar, começaram a cantar cânticos bem alto, ao ponto do povo filisteu, do exército inimigo ouvir aonde eles estavam, aquela festa que estava acontecendo. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz, no versículo 3 deste capítulo, que a festa foi tão grande. Olha só, versículo 3: porque o Senhor nos derrotou hoje diante dos filisteus. Uma pergunta: vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então o povo mandou trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Versículo 5: quando a arca da aliança do Senhor chegou no arraial, os israelitas gritavam tão alto que o chão tremeu. Eles pulavam, eles cantavam, eles dançavam.
que a terra estava tremendo naquele lugar. Então, o chefe dos filisteus disse: olha, vai lá e verifica o que é que está acontecendo, porque eles perderam batalha. Por que eles ainda não saíram de lá? Porque eles estão cantando e dançando ao invés de estar chorando. E mandou, irmãos. Mas antes eu quero abrir um parêntese aqui. Eles fizeram algo pior do que ter posto a arca na primeira batalha. Eles trouxeram a arca com tamanha irreverência, com falta de temor, com desprezo pela presença de Deus, que era tanta que eles achavam que não precisavam de ter cuidado com o que eles estavam manuseando, que era algo consagrado ao Senhor, era algo consagrado a Deus, era algo que o Senhor prezava, porque a presença dele era naquela arca. E eles então, ao invés de adorar, ao invés de se prostrar, ao invés de se arrepender, ao invés de fazer, se santificar naquele dia, eles fizeram uma festa, com a arca lá no meio. Nós precisamos ter muito cuidado com a presença de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com as coisas de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, no reino de Deus. E eu pregando sobre isso, falando para as famílias da minha igreja, o Senhor falava no meu coração: cuidado com a sua casa, cuidado com a sua família, cuidado com o seu relacionamento, cuidado com a vida dos seus filhos, cuidado com a sua caminhada cristã, porque eu e você somos uma carta lida por todos. Embora muitos digam assim: ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho compromisso com a igreja, eu não tenho compromisso com o pastor, eu não tenho compromisso, irmãos. O nosso maior compromisso é com Deus, é verdade. Porém, nós precisamos ser fiéis aonde o Senhor nos coloca, aonde o Senhor estabelece sobre nós. Nós precisamos ter esse cuidado. E aquele povo, por eles terem perdido a batalha, eles trouxeram a arca, eles trouxeram material, eles trouxeram o objeto, mas a presença de Deus não estava naquele lugar mais, porque a presença de Deus não pode ser manipulada, porque a presença de Deus não pode ser mexida por nós. A presença de Deus não pode ser manipulada. O nosso Deus não é um Deus para se deixar escarnecer. O nosso Deus é um Deus onipotente, onisciente e delega todo o poder. Então eles trouxeram aquela arca e colocaram lá no meio. Havia um problema ali, pastor. Tinham perdido a batalha. Muitos só querem a presença quando tem um problema. Muitos só buscam a presença quando tem um problema. Muitos fazem o que querem, agem como querem, tocam no que é de Deus. E na hora que o negócio aperta, que está perdendo batalha dentro da sua casa, perdendo batalha na vida dos filhos, perdendo batalha no meio do casamento, eu vou buscar a presença de Deus. Eles foram buscar a arca, mas a presença não veio junto com a arca. A gente vê, por exemplo, irmãos, na vida de Sansão, um homem que foi escolhido como nazireu de Deus, um homem que tinha uma missão nessa terra, um homem que era muito usado por Deus, conhecido pela sua beleza e pela sua força.
E ele tinha alguns requisitos, porque para servir a Deus nós temos alguns requisitos, sim. As coisas de Deus não são desorganizadas. Bíblia não deixou de ser Bíblia. Palavra de Deus não deixou de ser palavra de Deus. Os princípios de Deus não são negociados. Estamos vivendo um tempo em que a igreja já está apostatando na sua fé. Nós temos visto igrejas cheias de pessoas e vazias de Deus, porque estão vivendo uma vida de conveniência, onde só busca a Deus quando precisa de alguma coisa, onde só busca a Deus quando precisa, quando está perdendo batalha, vai barganhando as coisas com Deus, e com Deus ninguém barganha nada. Ninguém pode manipular Deus, porque Ele é autossuficiente. O nosso Deus sim, é o grande eu sou, o poderoso Deus, o Deus de Israel, de Isaac e Jacó, também o teu Deus. Aleluia. E nós precisamos ter cuidado com algo tão precioso que o Senhor nos dá, que é a salvação. Eu estou caminhando para o céu. E para ir para o céu, o motivo maior de estarmos aqui, nós precisamos sim ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ah, pastora, mas é tão difícil viver uma vida sem pecado. Claro que é. A Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa. Porém a Bíblia também diz: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Quem conhece a Jesus de verdade, quem entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, não tem mais prazer neste mundo, irmão. Não tem mais prazer pelas coisas erradas, não tem mais prazer por coisas que vão macular a minha fé. E o mundo caminha para o fim. A Bíblia diz que nós somos a geração do arrebatamento. A Bíblia diz que os tempos, dos tempos e tempos que foram passando, nós estamos vivendo o penúltimo período de tempo, que é a graça. A maior oportunidade de salvação do ser humano. Mas a graça também tem sido perigosa para muitas pessoas. Por quê, pastora? Porque muitas das vezes as pessoas estão misturando as coisas. Estão achando que Deus negocia a sua glória, que Deus negocia a sua presença, que Deus negocia e Ele não negocia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós não podemos procurar a Deus só pelas nossas necessidades. Nós não podemos vir à casa de Deus, do nosso Pai, apenas porque estamos necessitados. Aquele povo só buscou a arca porque eles estavam necessitados. Porque eles queriam vencer a batalha, se encontraram humilhados pelos filisteus e eles queriam manipular a presença, achando que trazendo a arca trariam uma presença. Segundo ponto, a falta de reverência. Nos versículos 5 e 8. E disso, falta de reverência, os filhos de Eli conheciam muito bem. 5 e 8. 5 ao 8. Quando a arca da aliança do Senhor chegou do arraial, os israelitas gritavam tão alto que o chão tremeu. Os filisteus ouviram a voz do júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado no arraial. E os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses vieram do arraial. E diziam mais: ai de nós, porque nunca antes aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Versículo 9 diz assim: sejam fortes, filisteus,
Comprometam-se como homens, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles já foram escravos de vocês. Comportem-se como homens e lutem. Quem disse isso? O líder dos filisteus ouviu dizer que eles estavam fazendo festa. Os homens voltaram de lá preocupados. E ainda disseram assim os inimigos. Porque muitas das vezes, irmãos, os inimigos, o inimigo que ataca a tua vida, a tua família, a tua casa, a nossa saúde, etc., muitas das vezes tem mais reverência do que muito crente. Muitas pessoas que não estão de maneira alguma ligadas ao céu ou preocupados com as coisas de Deus. E eles disseram, olha, eles vão fazer conosco o que fizeram com os egípcios lá. Lançaram as 10 pragas. Ai de nós. Então o líder dos filisteus disse assim, hajam como homem. Ou quem sabe em outras palavras, a Bíblia não diz, mas em outras palavras, eles estão pulando, eles estão festejando, mas eles não têm nada de Deus. Sabe por quê? A fama deles corria alto, a fama deles era muito grande. A Bíblia fala que Eli, o sacerdote, pai de Ofni e Finéias, cansou de dizer para eles, parem de fazer isso, meus filhos. A fama de vocês é muito grande, uma fama negativa, uma fama de quem não serve a Deus e nem conhece Deus. Parem com isso. Um versículo muito forte que ele diz é o seguinte, ele diz assim, então Samuel lhe contou tudo que havia escondido. Capítulo 2, versículo 22 em diante, diz assim, Eli já era muito velho e ouvia tudo o que seus filhos faziam, e todo Israel de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes, por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo o povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa esta fama que ouço de vocês. Vocês estão levando o povo de Deus a transgredir. Se um homem, olha como é forte esta palavra, versículo 26. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus lhe livrará. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem poderá livrá-lo? O Pai avisou, porque o nosso Deus sempre nos avisa, porque o nosso Deus sempre nos chama atenção, porque o nosso Pai Celestial sempre diz para nós, pare com isso, acerta o caminho, toma posição de homem e mulher de Deus. A irreverência deles era tanta que eles não ouviam a Deus e muito menos o Pai que eles tinham. Porque eles foram avisados. Eles foram avisados. Assim como Sansão foi avisado. Sansão começou a fazer tudo que não prestava, a quebrar as regras. E quando ele foi pego quando cortaram o cabelo dele, que ele perdeu a força, foi aí que ele caiu em si. Porque ele fazia, acontecia o milagre. Ele fazia, ele vencia a batalha. Ele fazia, ele matava os exércitos. Ele destruía as situações dos inimigos. Muitos estão enganados. Quando veio, poxa, mas por que está sendo usado ainda? Porque ainda estou fazendo e está acontecendo. Isso é só conversa fiada. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, semear, ele vai colher. Aí tem pessoas que dizem, glória a Deus. O pastor está fazendo uma campanha aí da semente, né, pastor? Mostrando o poder da semeadura, mostrando a semente, o fruto da semente, mostrando o que vem da semente, o poder que tem a semente.
que eu estou plantando? O que é que eu vou colher? Eu não posso plantar. Hoje eu via lá, desde ontem que eu estou apaixonada pelas árvores de ata que tem lá na casa do pastor, né? Eu não posso plantar ata e colher melancia. Eu preciso mudar a minha semente. Eu preciso olhar para a minha semente e ver o que é que eu estou plantando. Amém? Então diz a palavra de Deus, irmãos, que eles ouviram do pai, a fama deles era grande ao ponto do próprio líder dos filisteus dizer: eles são irreverentes, eles não estão nem aí para esse Deus, eles não estão nem aí para o que é a arca para eles. Não vamos ficar com medo, vamos agir como homens e vamos para a batalha de novo, mais uma vez para a batalha. A irreverência, porque eles estavam com o objeto que era a arca, mas eles não estavam com a presença de Deus mais. Sansão, quando ele foi preso, ele tentou reagir, mas a presença não estava mais nele. Ah, pastor, a gente não perde a presença. Perde a presença, o Senhor se afasta. A presença de Deus não é manipulada por nenhum de nós. Digam glória a Deus. Então, quando eles ouviram aquele barulho, alguns ficaram amedrontados, mas o líder deles não. E a palavra de Deus diz, meu irmão, que eles foram para a batalha. O último ponto que nós vamos citar nesta noite. Aleluia, Deus. Em 1 Samuel, capítulo 4, verso 10 e 11, foi o versículo que nós lemos nesta noite. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. E cada um fugiu para sua tenda. Foi uma grande derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Diga comigo, na primeira batalha, sem a arca, foram mortos 4.000 homens. Na segunda batalha, com a arca, foram mortos 30.000 homens. Que incoerência! Que incoerência! Se sem a arca 4.000 morreram, por que com a arca 30.000 morreram? Se o Deus que eles também proclamavam, ou diziam que serviam, era o Deus das batalhas. Porque eles estavam perdendo guerra. Essa pergunta, quem sabe, é a pergunta de muitos de nós. Se eu vou na igreja, se eu faço corrente, se eu faço campanha, se eu dizimo, se eu oferto, por que estou perdendo batalha? Alguma coisa está fora do eixo. Alguma coisa está fora do lugar. E o terceiro ponto aqui, último, meus irmãos, é o que nós plantamos, nós colhemos. Diga comigo, o que eu planto, eu vou colher. Isso é assustador, né? Os filisteus venceram a batalha e ainda mataram os 2 filhos de Eli. E a arca foi levada por eles. Por que perderam a arca? Por que perderam a batalha se a arca estava com eles? Porque você está perdendo a batalha. Porque de Deus não se zomba. A mesma presença que nos honra é a presença que pode nos matar. A mesma presença que nos honra é a presença que pode nos matar. Isso é forte, irmão. Porque a presença de Deus era para honrar aquele povo. A presença de Deus é para honrar a mim, a você e a nossa casa. E por que eles estavam perdendo a batalha? Por causa da falta de reverência, por causa da falta de temor, por causa da autossuficiência, porque estavam manipulando ou tentando manipular a presença de Deus. Agir de maneira errada, que se acostumaram ao pecado e ao erro,
Isso é um perigo, porque muitas das vezes nós estamos na casa de Deus há 10, 20, 30 anos. E ao invés de melhorar, muitas das vezes nós estamos piorando. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos nos converter. Porque todos os dias nós precisamos buscar a face de Deus. Porque todos os dias eu cantei uma canção que eu gosto muito. Uma das canções que tem sido parte do meu ministério. Buscar a tua face é preciso, Deus. Buscar a tua face é preciso. Não parar de orar, não parar de vigiar, não parar de profetizar sobre o vale de ossos secos que está lá na minha casa, que está no meu casamento, que está na minha saúde, que está na minha vida, porque a palavra de Deus nos dá esta autoridade quando nós buscamos a face de Deus. Nós somos uma igreja, eu não estou falando de placa, eu não estou falando de lugar, eu estou falando de igreja, noiva do Senhor. Nós somos uma igreja que temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que pode tudo por nós e pode refazer tudo o que nós não podemos refazer. O Deus do impossível, que muitas das vezes a gente canta, que muitas vezes a gente diz que tem, mas na hora da luta e da batalha a gente não acredita. Parece incoerente. Se o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, por que eu estou perdendo a batalha? Esta é a pergunta nesta noite. O que eu estou plantando? Como está a minha vida com Deus? Eu não vim aqui doutrinar a igreja, mas foi o que Deus colocou no meu coração nesta noite, para juntos refletirmos, porque nós estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma caminhada, qual o Senhor tem que ser o capitão do nosso barco, tem que estar na nossa vida, meu irmão. A presença que nos honra é a presença que pode nos matar. Eli disse para seus filhos: meus filhos, parem com isso, porque se vocês caírem na mão do homem, o Senhor vai te livrar, mas se vocês caírem na mão do Deus vivo, ninguém pode livrar. É tempo de reflexão. É tempo de vir à igreja para adorar. É tempo de vir na presença do Senhor com gratidão, com alegria. Porque o Senhor tem sido bom. O tempo todo Ele tem sido bom e maravilhoso. Ele tem nos livrado. Nós vivemos numa terra muito abençoada, irmãos. Que até chove, que até alaga algumas ruas, mas a gente não vê desmoronamento, a gente não vê soterramento, a gente não vê pessoas perdendo tudo, milhares e milhares de pessoas. Não, nós vivemos num lugar muito abençoado. Nós precisamos ser gratos ao nosso Deus, porque o pão está lá todos os dias. Nós precisamos ser gratos a Deus, porque nós temos uma porta aberta para vir adorá-lo. Nós temos que ter sede da presença dEle. Nós temos que vir com alegria à sua casa. Nós temos que ter alegria em servir ao Senhor. Às vezes a gente até diz, é bom servir ao Senhor com alegria. Mas muitas das vezes nós não estamos servindo ao Senhor com alegria. Fica parecendo que o Deus que nós servimos não é o Deus que a Bíblia nos ensina. É tempo de você se levantar, mulher. É tempo de você se levantar, homem que está aqui nesta noite. É tempo de você se colocar na posição de Deus. É tempo de você unir as forças com seu pastor. É tempo de você fazer a obra, o chamado que Deus colocou na tua mão com alegria, com gratidão ao Senhor. Ainda temos muito o que fazer. Eu aprendi algo com meu pai, está na glória, eu sempre digo isso. Quanto mais você trabalha em função do reino, mais o Senhor trabalha na tua vida. Em todas as áreas da tua vida, meu irmão. A palavra de Deus diz que eles levaram a arca para aquele lugar
achando que eles iam vencer a batalha. Foram para a batalha com a arca, cantando, pulando com a arca na frente. Quando chegaram lá foi uma vergonha total. A derrota foi pior. Porque ao invés de 4.000, eles perderam 30.000 homens. Além de tudo, morreu Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Para finalizar, Eli, quando soube que os filhos morreram, que a batalha foi perdida e que a arca foi levada, a Bíblia diz que ele era avançado de dias, tinha mais de 80 anos, estava já com sua vista cega. E de tanta tristeza, a Bíblia diz que ele caiu da cadeira onde ele estava e morreu. A mulher de Finéias estava grávida, esperando o filho, nos dias de ganhar. Ao saber que a arca foi levada, o seu sogro havia morrido, o seu marido e também o seu cunhado haviam morrido em batalhas. Ela deu à luz a uma criança e na hora da sua morte, ela disse o nome da criança, porque era de acordo com a situação que viviam, e ela disse o nome dele será Icabod. A glória foi embora de Israel, a glória de Deus, a presença de Deus foi embora. É tempo de reconciliação. É tempo de arrependimento. A Bíblia diz que quando Samuel, ele soube que Eli havia morrido, ele então reuniu todo o povo que restara. E disse para eles: joguem fora os ídolos estranhos das suas vidas. Aprendam a servir a Deus com honestidade. Aprendam a honrar a Deus como Ele merece ser honrado. E vamos erguer uma oferta de sacrifício ao nosso Deus. Uma oferta de reconciliação. Uma oferta de arrependimento. Se você ler todo o capítulo 7, você vai ver Samuel erguendo este altar para o Deus Todo-Poderoso. Ele então colocou oferta de sacrifício. Ele apresentou um sacrifício agradável aos olhos de Deus. E o Senhor aceitou o sacrifício de Samuel e por aquele povo. E eles foram restaurados. E a Bíblia diz que eles mais uma vez foram à batalha. E desta vez então o Senhor foi à frente deles. E eles venceram a batalha contra os filisteus. Sabe por quê? Porque houve arrependimento. Sabe por quê? Porque houve reconciliação. Sabe por quê? Porque eles reconheceram o poder do Deus que eles serviam. Então nesta noite eu quero conclamar você, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, a se render aos pés do Senhor ainda mais, a se voltar ainda mais à presença deste Deus Todo-Poderoso. Porque se a batalha está sendo perdida nesta noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: santifica a tua casa, te santifica, te arrepende, te volta mais para Deus. Tenha reverência a Ele, abençoe a tua família, a tua casa e creia que esta batalha será vencida, porque o Deus dos exércitos estará na frente, e não só a arca, mas a presença do Senhor, que faz toda a diferença. Vamos aplaudir ao Senhor. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. E nesta noite, eu quero que você coloque as duas mãos no coração. Hoje é noite de batismo também. Se tiver alguém que vai se reconciliar, você pode vir enquanto eu estou cantando. Porque o que eu amo fazer é pregar a palavra e cantar louvores ao Senhor. Tem uma canção que fala que quando nós estamos na presença do Senhor, nós não viemos aqui para mais um culto. Nós viemos aqui porque viemos encontrar com Ele. Nós viemos aqui porque nós viemos agradecer. Você tem que agradecer. Então comece a agradecer ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Enquanto eu estou cantando, se tiver alguém para reconciliar, quer batizar nessa noite, você tem a oportunidade agora. O Senhor vai trazer um renovo de Deus para a sua vida. Aleluia.
me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que tu quer de mim. Levanta tua mão para adorar a Ele. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo, o que eu quero é renovo. Aleluia. De novo, renovo, pra ter o brilho no rosto. De novo. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui. Peça renovo, renovo, o que eu quero é renovo. De novo, o que eu quero é renovo. De novo, Senhor, que nesta noite o teu renovo venha sobre nós. Que possamos, Senhor, meu Deus, aprender a te servir, Senhor, melhor. Que tu venha nos tocar nesta noite. Que tu venha, Senhor, meu Deus. Oh, Espírito Santo. Posso ver sua mão bem alto? Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me, Senhor. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem. Recebe o renovo de Deus. Renovo, tem renovo. O que eu quero é renovo. Oh, Espírito Santo de Deus, tu que estás neste lugar, Senhor, restaura, renova, meu Deus, que possamos, Senhor, aprender a cada dia mais te honrar, te servir.
Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Renovo sobre as nossas vidas. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Quero agradecer a oportunidade. Pode chamar o pastor Nelson. Muito obrigado e até o encontro com Deus, hein? Estaremos juntos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Vamos orar pela pastora. Eles estão, na verdade, sentindo o clima de Paragominas e aí estão forçando a garganta aqui, né? Mas, logo no começo também, quando cheguei aqui em Paragominas, passei por esse processo. Já estou curado. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, nós abençoamos a vida da pastora Cláudia, o pastor Marcos, que trouxeram uma palavra ao nosso coração. O Senhor os ajude, que sejam abençoados em seu ministério, família. O Senhor os ajude em crescimento, cada dia mais. Sejam prósperos seus caminhos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Deus abençoe, pastora, tá bom? Fique à vontade aí, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Nós temos duas pessoas que vão hoje descer as águas, né? Deixa eu chamar aqui os irmãos. As pessoas estão trocando de roupa? Já? Ok. Então daqui a pouco vou chamá-las aqui. Enquanto isso, enquanto estão sendo preparadas, olha, pastor, eu vim para a igreja, não fui preparado para batizar, mas eu quero batizar. Então, tome essa decisão, fique à vontade, deixa Deus abençoar ricamente seu coração, sua vida, ok? Irmãos, domingo que vem, nós já iremos iniciar a Semana Santa. Estão lembrados da Semana Santa ainda? Vamos ter Semana Santa. E domingo é conhecido como Domingo de Ramos. Eu vou entregar para cada irmão um cordeirinho, que será o símbolo da campanha da Semana Santa. Domingo, eu vou entregar o cordeirinho. Na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, nós só vamos ter um culto. E esse culto será pela manhã, 8:30 da manhã. Nós não teremos à noite, somente pela manhã, tá? E aí você vai trazer esse cordeirinho na sexta-feira pela manhã. Nós vamos aqui fazer um momento muito forte de oração, entregar para você um copinho com suco de uva, para você levar para casa e você profeticamente abençoar a sua casa. Estão entendendo? Amém? Então, domingo, estarei entregando esse cordeirinho para os nossos irmãos. E sexta-feira, que é sexta-feira de paixão, vamos estar aqui 8:30 da manhã, fazendo um momento muito forte. Nós teremos também alguns irmãos de outras igrejas participando conosco. Então, só teremos então um culto na sexta-feira, que é no caso, dia 7. Ok? Amém? Vai ser bênção de Deus. Muito bem. Já tem um irmão, está pronto ali, né? Cadê a pastora Nazaré? Está por aqui já? Já. Deixa eu chamar os irmãos aqui, por favor. Venham aqui, irmãos. Hoje, o céu está em festa e o inferno com muita raiva, porque estão perdendo 2 almas para o reino de Deus. Amém, irmãos? Deixa eu pegar aqui. Então nós temos aqui o José Ronaldo, que pertence à célula Kadosh. E vem aqui, filha. Ana Kelly, que pertence à célula Recovery, né? Rapaz, até os anjos se espantaram agora, se assustaram. Olhem para cá, por favor, Kelly, Ana Kelly e José. O batismo é apenas o começo. O começo
Hoje vocês estarão morrendo para o mundo, para os hábitos e costumes e erros, e estarão nascendo para Deus. Será fácil a partir daqui para frente? Pastor, não vou ter mais luta, não vou ter mais crise. Não, vai continuar. A luta vai ser todo dia, estará presente. Mas por quê? Para que a fé de vocês seja aperfeiçoada, para que vocês sejam fiéis a Deus em todo momento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olhem para cá, irmãos. Que eu vou falar para eles, eu falo em todos os batismos que eu faço, né? Na igreja, vocês vão encontrar pessoas que vão te apoiar e vão te ajudar. Estejam próximos dessas pessoas. Elas estarão te ajudando na fé e a entender a palavra de Deus. Mas também, tem pessoas que infelizmente, às vezes não contribuem com o crescimento da nossa fé. Às vezes se tornam pessoas que vão criticar, vão criar situações. Mas aí, pastor, não, deixe falar. Se olharem atravessado, deixe olhar. O problema não vai ser com vocês, entenderam? Vocês têm que manter a fé de vocês, têm que continuar servindo ao Senhor, amando a Deus, tá? E esperamos que vocês continuem firmes na fé, porque Deus estará torcendo para vocês vencerem cada situação que vai se apresentar daqui para frente, tá? E como vocês são jovens, Deus tem propósito para a vida de vocês. Daqui a pouco, eu digo daqui a 2 anos ou mais, vocês vão estar aqui. Viu, Kelly? Você vai estar aqui. E Deus vai te usar para abençoar muitos jovens nessa igreja. Assim como também você, Ronaldo. Deus vai te usar maravilhosamente. Eu sei que você teve experiências lá fora. Você sabe exatamente a realidade que você teve lá fora. Agora, Deus está preparando uma nova realidade para você. E através da sua vida, eu tenho certeza que muitos jovens se renderão a Jesus nesse lugar. Amém? Vamos orar por eles, irmãos. Vamos abençoá-los. Coloque as 2 mãos sobre o coração, por favor, Kelly e Ronaldo. E digo assim nessa oração: Senhor Jesus, eu tomo essa decisão de descer as águas nesta noite. Eu creio no teu sacrifício, que a tua morte trouxe vida para mim. E hoje decido descer as águas, porque não quero mais viver para o mundo, mas quero viver para ti. Desejo, Senhor, te servir com todo o meu coração. Abençoe-me em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida da Kelly, que ela tenha fé, que ela cresça na graça e no conhecimento e venha se tornar uma grande líder nessa igreja, assim como também o Ronaldo, Senhor. Seja ele usado maravilhosamente, cheio da graça, da fé. Teu Espírito Santo venha sobre ele e seja maravilhosamente usado, em nome de Jesus. Assim seja. Amém? Por favor, pode subir aqui. Pastora Nazaré, pode entrar, por favor. Aham. Segure a pastora Nazaré, aí devagarzinho. Se a célula quiser subir para cá, pode subir, irmão, para fazer a festa, tá? Vocês estão de parabéns por essa alma, viu? Lucas, a turma toda aí, tá? Nós vamos jogar um pouquinho de óleo. Já jogou, pastora? Não, já. Vamos consagrar então a água, pastora Nazaré. Toque nas águas, por favor. Pastora Nazaré, pode tocar nas águas. Isso. Nosso Deus, nós abençoamos estas águas, que servirão agora
para sepultar a velha criatura, mas também servirá para o nascimento de um novo homem e de uma nova mulher. Nós abençoamos e consagramos agora, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Assim seja. Amém e amém. Amém? Primeiro para descer, aí seu Ronaldo, ajude o Ronaldo aí. Aqui é melhor. A tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo o que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Uma coisa eu sou, não abro mão, não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eita, morreu pro mundo, nasceu pra Deus. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Tuas salvas para Jesus. Não, nova criatura eu sou, nova criatura. Ajude a pastora aí. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Ei, glória a Deus. Tudo certinho? Vamos aplaudir Jesus bem forte, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento, enquanto os meninos estão se preparando para mais umas fotos, vamos ofertar a casa de Deus. Vamos dizimar. Você trouxe oferta, seu dízimo. Você trouxe oferta especial. Vamos agora então fazer esse momento com o nosso Deus, para o nosso Deus, né? Você vai apresentar sua oferta, seu dízimo ao Senhor. Pastor, eu não trouxe nada, não se preocupe, apenas levante a mão e nós vamos abençoar você agora em nome de Jesus. Vamos abençoar. Pai querido Senhor, neste momento, nós apresentamos os nossos irmãos que agora estão dizimando e ofertando a tua casa, os irmãos que têm colocado o coração no teu reino, têm sido fiéis ao Senhor em todo o tempo, Pai. Pedimos ao Senhor para prosperá-los, para abençoá-los, a ajudar cada irmão nas suas conquistas pessoais. Senhor da glória, coloca tuas mãos sobre estes nossos irmãos e abençoa, em nome de Jesus. Eu te agradeço, porque tu és fiel, assim seja. Digam todos amém. Dedique o melhor à casa do nosso Deus, adorando ao Senhor. Muito bem, vamos nos organizar. A pastora vai aqui preparar para fazer a chamada das células. E
você pode gritar, pode estourar balões na hora que a sua célula for chamada, tá? E vamos fazer o melhor para Deus agora. Daqui a pouco estarei ministrando a bênção. Quem trouxe a sua sementinha? Trouxeram a sementinha? Se não, qualquer coisinha pode pegar mais uma aí em nome de Jesus, tá? Vou explicar para os irmãos daqui a pouco. Aleluia. As células, os líderes de célula, vão se preparando aí. Quem está nos visitando nessa noite? Quem está aqui pela primeira vez? Quem é visitante? Nós temos 1, 2, 3. Vamos aplaudir os nossos visitantes, queridos. Sejam muito bem-vindos. Estão convidados a participar dos nossos cultos também durante a semana. Terça-feira às 19h30, quarta-feira também às 19h30. Amanhã nós temos reunião para a equipe de trabalho do Encontro com Deus. Mês de abril, 14, 15 e 16, nós vamos ter Encontro com Deus. Você que não participou ainda do Encontro com Deus, nos procure. Serão 3 dias sobrenaturais, tremendos, impactantes, e você não vai se arrepender de estar lá conosco. Então, células, líderes de célula, verifiquem nas suas células. Quem ainda não fez o encontro, vamos participar do Encontro com Deus. Domingo que vem, nós temos escola bíblica às 8h30. Por favor, temos classes de homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Você é nosso convidado especial para estar aqui conosco. Não falte, em nome de Jesus. E à noite, no próximo domingo, nós já vamos ter a nossa primeira Santa Ceia. Vamos entregar o Cordeiro e é a nossa primeira Santa Ceia do mês de abril já, né? Já estamos quase chegando na metade do ano de novo. Então, se prepare para ceiar domingo que vem. Traga um convidado. Sábado nós temos culto de jovens.